Tchau, tchau. Valeu, Danilo. Ah, e esses dois, aí eu me lembro que antes da partida começar, os dois estavam fechando um empate. Quer um empate? Quero. Então, acabou que deu Renato, Renato se deu melhor, o Danilo acompanhando a partida Mas os agora indo para times casa. também estavam fechando o empate, essa que é a verdade. Eu Estavam acho que o jogo fechando o empate, é foi muito verdade. murrinha em boa parte dele, porque os dois achavam que o empate não era mau resultado. É, o Flamengo teve muito essa postura de tirar a aceleração do jogo, né? De diminuir um pouco o Isso. ritmo e ficar ali no segundo tempo. Até tentou controlar um pouco o jogo, mas também sem muitas ações efetivas até o pênalti. E o Palmeiras foi para cima aí já depois, né? Quando estava em desvantagem, precisava correr atrás para tentar alguma coisa. Mili, na visão do Trajano, do Renato e do Danilo, o jogo deixou muito a desejar. Para você também? Era um confronto gigante. Você esperava mais? Prometeram muito e entregaram pouco? Eu esperava muito mais e eu coloco essa responsabilidade na conta do Palmeiras, porque o Palmeiras estava jogando em casa, o estádio lotado, é o Palmeiras que tinha 4 pontos de vantagem, era o Palmeiras que podia ser ousado. E o Palmeiras escolheu o conservadorismo. O Palmeiras escolheu não jogar. Então, essa escolha custou. O Palmeiras escolheu o conservadorismo e pagou com a moral. Quando o Palmeiras dobra a lateral pela direita, e faz mais ou menos a mesma coisa pela esquerda e coloca 2 volantes que não sabem armar e não tem um armador, o Palmeiras dá o meio de campo para o Flamengo. O Flamengo, que também não queria muita coisa, foi lá e ocupou. Não existe espaço sem dono, né? O Flamengo foi lá e falou: tá bom, daqui eu fico com esse meio de campo. E aí a gente viu um jogo travado, um jogo que não faz justiça ao que a gente espera do futebol brasileiro. E o Palmeiras, no final, saiu colocando atacante, como o Renato falou aí. Colocou 5. O Palmeiras estava jogando com 6 homens na frente. Dá para fazer isso, então? Porque o Palmeiras, quando fez isso, levou perigo, muito perigo. O jogo começou a ficar bom. Então é possível você escalar força máxima. Por que o Palmeiras não fez isso? Tivesse feito isso desde o começo, poderia até ter perdido, gente, é óbvio. O resultado não está dado. Mas você opta por você jogar com moral, diante da sua torcida, querendo atacar, querendo ganhar. Até uma derrota é melhor entendida do que uma derrota na covardia. Quando você escolhe não jogar, e o Palmeiras até poderia ter ganho, tá, gente? Mesmo não jogando, porque o Flamengo também estava mal. Teve o pênalti, porque ele se converte aquele pênalti, muda, né? Mas o Palmeiras foi sendo desmoralizado à medida que esse esquema conservador não ia dando certo. Então, assim, quem perdeu o jogo fomos todos nós, que estávamos aqui esperando um bom jogo, e os caras entram em campo com essa planilha neoliberal que fala em desempenho, eficiência, cálculo. Isso é chatíssimo. O futebol está virando isso. Essa é a minha crítica. Futebol não é cálculo, desempenho, eficiência. Essas palavras nem deveriam aparecer. A vitória é resultado de outras coisas que a gente vê em campo. Circulação de afetos, euforia da torcida, loucura. O Palmeiras não conseguiu puxar a torcida para o jogo, gente. A gente só ouvia a torcida do Flamengo. Então eu acho uma lástima isso, assim. E culpo o Palmeiras mais do que o Flamengo, que estava com a liderança, podia perder, porque assim, a gente acha que a gente pode jogar feio e ganhar ou jogar bonito e perder. Ninguém considera que tem que jogar feio e perder. Foi o que a gente viu hoje. É do Palmeiras, né? O Flamengo saiu grandão. Pois é. O Flamengo saiu grande e é por isso que eu queria tocar nos pontos fortes desse Flamengo. Qual foi o grande mérito do Flamengo, hein, Trajano? Porque, em que pese aí, né, a morosidade da partida ou quanto o futebol, o desempenho deixou a desejar de ambas as equipes, mas a gente viu um Flamengo que soube jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque e que soube derrubar um Flamengo que vinha de uma sequência incrível, vinha de uma derrota em 15 jogos. Então era um Palmeiras muito eficiente, né? Um Palmeiras que não perdia, e o Flamengo consegue derrotar esse adversário. A gente vê um Arrascaeta eficiente na cobrança de pênalti. A pênalti é a obrigação do atacante, de quem está batendo, converter? Sim, é verdade, mas o Palmeiras falhou. E agora você tem ele como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 9 gols e 3 assistências aí nos últimos 13 jogos, e ainda um gol muito bem trabalhado no segundo tempo do Ayrton Lucas, uma jogada ali pela lateral, Pedro participa, o Wallace faz uma boa tabelinha ali com o Ayrton Lucas e ele faz o segundo gol. Por onde passam os méritos desse Flamengo também para conseguir esse resultado? Eu não sei se por onde a defesa, né? Nós já falamos que a defesa foi muito bem, né? As defesas foram melhores que os ataques. O Flamengo tem muito para comemorar, mesmo tendo jogado mal,
que venceu por 2-0, o seu maior adversário hoje em dia no futebol brasileiro. Aquela distância que muita gente falava, se o Palmeiras vencer vai colocar 7 pontos na frente, foi reduzida a 1 ponto. O Palmeiras jogava em casa, diante da sua torcida, no seu gramado, e o Flamengo todo desfalcado. E o Flamengo de um Bruno Henrique, que aí eu concordo com o Renato. O Bruno Henrique é uma piada atualmente. Ele não pode ser titular do Flamengo jogando de centroavante. Ele não acerta uma jogada mais do Bruno Henrique. Vários jogadores decepcionaram também. Mas o Flamengo tem que comemorar. Agora, esse Palmeiras que perdeu não é muito diferente daquele Palmeiras que veio ganhando, que ganhava aqueles 14 jogos seguidos. O Palmeiras ganhou muitos jogos jogando mal, não encantando, mostrando no final da partida uma eficiência, faltam 5 minutos, faz um gol, fez outro gol e tal. O resultado, ganhou, opa, legal, vai manter a liderança. E manter a liderança também. Mas aquela distância de 7 pontos caiu para 1 ponto, não é? Quer dizer, mesmo jogando mal, o Flamengo sai contente e tem o que comemorar.